A Vortex, nós trabalhamos com os materiais que a gente chama top de linha. O que é isso? Por que a gente está dizendo isso? Porque dentro do mercado também existem vários fornecedores com diferenciais de custo e de qualidade, tá? Mesmo o aço hoje, o DIN 1.8550, a Vortex hoje utiliza a matéria-prima da Alemanha. O aço é alemão, tá? Nós temos o fornecedor nacional, mas enfim, por questões internas e performance, a gente optou por trabalhar com o aço alemão importado, tá? Isso tudo a gente faz visando justamente isso, que o cliente tenha uma vida útil maior e uma performance maior dos conjuntos, tá? No que tange ainda a manutenção, né? Hoje nós temos clientes, como eu estava dizendo também no início, ele traça uma curva de perfil para cada situação de máquina dele. Então, ele escolhe um ponto nessa curva que é o melhor momento para ele efetuar essa manutenção ou a troca do conjunto, tá? Como eu disse, ele sabe o custo que ele tem para aquela situação e ele tenta escolher um ponto o mais viável, claro, para a empresa e do ponto de vista de lucratividade também, tá? Ou seja, para que chegue no final do mês, ao final do ano, ele realmente fique no azul, né? Infelizmente, é comum a gente verificar hoje, principalmente clientes que têm muitas máquinas, o que acontece na prática? Eu vou procurar ser um pouquinho mais prático aqui para tentar ser mais didático, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, ele tem uma máquina e um grupo de moldes, tá? Ele começa a injetar nessa máquina esse grupo de moldes. Passado um tempo, em função desse desgaste que a gente está dizendo, tem alguns moldes que ele já não consegue injetar mais naquela máquina, em função desse desgaste, tá? Ele começa, às vezes, a limitar essa máquina, ou seja, ele começa a direcionar um volume menor de moldes, tá? Esse molde que ele não consegue, ele procura passar para as outras máquinas, ou até o extremo que a gente vê, às vezes ele terceiriza, tá? Quando ele faz isso, a margem dele realmente aí vai embora, né? Nesse custo adicional que ele tem. Então, o que a gente fala para o cliente, né? Para ele observar isso, né? Ele ter realmente um histórico de máquina, um diário de bordo da máquina, né? Que mostre para ele a real condição que ele tem inicialmente e o que está acontecendo ao longo do tempo. Aí ele vai poder tomar uma decisão de uma maneira mais consciente, tá? É isso que a gente procura passar para os clientes, tá? A Vortex, nós somos fabricantes também de extrusoras, tá? Eu não sei se você sabe disso, Zeliane, mas nós temos uma divisão de peças e de máquinas, né? E nós temos linhas específicas para reciclagem e para compostos de engenharia, né? E nós vendemos máquinas também para projetos especiais, que é um outro assunto. Mas por que eu estou citando isso? A gente vê, hoje em dia, um número crescente, até por questões ambientais, enfim, você ser uma empresa amiga do meio ambiente, né? E, claro, e também sempre está envolvida a questão de lucratividade. A gente está vendo cada vez se usar materiais reciclados, né? Esses materiais, normalmente, eles vêm da pós-indústria ou pós-consumo, né? Pós-indústria é uma situação mais tranquila, então você tem um material mais nobre. O pós-consumo é bem mais complicado, né? Antes tem um sistema de lavagem até você chegar na reciclagem. E hoje está em voga aí o PCR, né? Vários segmentos usando o PCR. O que a gente notou com esse PCR? A queda drástica de vida útil de conjuntos, tá? Nós temos clientes na área de sopro que, por exemplo, o conjunto durava em média 5 anos. Hoje, com 1 ano, mais ou menos, ele já está sendo obrigado a fazer uma intervenção no conjunto rosca-cilindro em função de desgaste, tá? Isso tudo
assim, é uma luz vermelha que se acende para você tomar um cuidado maior ainda com esses conjuntos, né? Por quê? Nós temos clientes, por exemplo, você tem máquinas de primeira linha, top, né? Máquinas de primeiro mundo. Só que assim, se você tem um conjunto com desgaste, não adianta você ter um equipamento desse, né? Eu diria que o conjunto de rosca e cilindro é o coração da máquina, né? Claro, os outros elementos de máquina são importantes, né? Fechamento, enfim, estrutura, sistema de controle, de controle de temperatura, etc. Mas se a rosca e cilindro ela tem algum problema no que tange principalmente a desgaste, ou mesmo um projeto não adequado para aquele polímero que você vai processar, você vai ter dificuldades, né? Então, é muito importante você atuar realmente nessa questão dos conjuntos classificadores, tá? Eu não sei se você tem alguma pergunta a fazer, Zeliane. Sim, Márcio. Pelo que foi exposto, o principal fator aí é a questão do monitoramento de processo, né? Sim, Que sim. infelizmente o pessoal também não faz, né? Na Não. maioria das vezes, né? Então, acho que a dica aí é o pessoal começar a monitorar o processo para que qualquer tipo de perda efetiva, né, que você tenha um sinal de alerta em relação a isso. A gente sabe que equipamentos mais modernos, eles conseguem trazer isso com maior facilidade, né? Tem máquinas aí até com um sensor de vibração, né? Você pega Sim, máquinas sim, aí top de linha, vem com isso, mas não é a realidade do nosso público, né? A sim, sim. realidade do nosso público é uma realidade bem aquém dessa questão tecnológica e, infelizmente, o pessoal acaba fazendo isso mesmo que você disse, né? Quando a máquina está em situação assim quase morta, é que o pessoal levanta a mão e acaba fazendo algum tipo de intervenção, e aí já se perdeu realmente o cilindro e a rosca. E Sim. foi muito bacana você trazer a questão dessa prevenção, porque além de você estar com o equipamento em dia, você vai ter a possibilidade de reabilitá-lo mais de uma vez, né? Sim, exatamente. Ou seja, você vai otimizar a vida útil desse conjunto. É só para você ter uma ideia, nós temos clientes que fazem até a renitretação do conjunto sem, vamos dizer assim, a recuperação completa. Como que ele faz isso? Dentro daquilo que eu falei, daquela camada de dureza e a camada branca ser a camada mais resistente, que são os dois primeiros décimos, nós temos clientes, por exemplo, com conjuntos dupla rosca, que são conjuntos caros, né? O investimento é alto no conjunto novo. O que esse cliente faz? Ele, de tempos em tempos, eu tenho clientes que faz isso a cada 45 dias, para você ter uma ideia, ele faz esse laudo do conjunto. Quando gasta, por exemplo, um décimo num cilindro de 70, um cilindro duplo de 70, ele já tem um reserva, ele retira esse cilindro, esse conjunto, e manda para renitretar. Tá? Qual que é o ganho real disso? Tá? Um exemplo, um cilindro que ele usaria 12 mil horas e descartaria, eu tenho clientes que chegou a 20 mil horas com esse mesmo cilindro. E esse custo dessa renitretação é um custo muito baixo. Tá? Então, justifica você ter esse procedimento. Tá? Nós temos clientes, grandes clientes, que têm um volume grande desse tipo de conjunto, eles fazem compras, inclusive, de pacotes anuais, que eles fazem esse procedimento. Tá? É uma forma de você reduzir o investimento total para esse item, ou esse tipo de item na sua empresa. Né? E para você ver o percentual que eu dei mais ou menos como indicativo de hora, justifica muito. Né? Eu aumentei aí uns 35% em horas a vida útil desse conjunto, 35% a 40%, né? Essa é a média que o pessoal consegue, a vida útil desse conjunto. E como resultado financeiro, isso é um valor expressivo. Tá? Essa questão que você disse do pessoal deixar, infelizmente, ainda no Brasil, como você disse,
A gente tem uma cultura, mas tem uma realidade, e a maioria, até por uma questão de sobrevivência, às vezes, né? Mas eu digo que isso é um tiro no pé, ele vai empurrando, 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 só que chega um momento, né, que a situação fica muito crítica para ele, ou seja, ele deixa de atender um cliente, de faturar às vezes, né? E o pior, às vezes trabalhar no vermelho. A gente muitas vezes vai em cliente e a gente até brinca com o cliente, fala, olha, se você desligar a máquina, você vai ganhar dinheiro. E é verdade, porque ele está trabalhando no vermelho. Né? Quando você pega algumas informações, claro que ele acaba passando para você do que era no início e como está a situação hoje. Né? Eu já vi clientes de nome no mercado, não vou citar porque é antiético, mas ele tinha, enfim, uma posição de destaque no mercado, um volume grande de máquinas, e deixou a coisa cair de tal forma no que tange a rosca e cilindro, que quando ele acordou que ia tomar uma decisão, né, o buraco era bem mais embaixo, ou seja, o investimento era muito alto, e esse cliente ele não fechou, mas enfim, ele perdeu muito mercado. Por quê? Porque ele ficou ineficiente, né? E hoje todo mundo busca eficiência, né? É uma questão de sobrevivência, inclusive. Tá? Então, essa questão da manutenção de rosca e cilindro é muito importante. Né? Na verdade, Ziliane, é assim, eu estou nesse bate-papo nosso te dando uma visão geral. Parece um negócio simples, tá? Recuperar rosca e cilindro, mas não é. Tá? A gente, como eu disse, a Vortex faz isso há 47 anos. Né? A gente continua aprendendo. Todo dia aprendendo um pouquinho, né? E a gente vê muita coisa no mercado também, às vezes nem por má fé, mas um cliente que fez um serviço numa empresa que não tinha muito recurso técnico, às vezes essa peça chega para a gente e existe uma dificuldade de maior, por exemplo, de recuperar. Um exemplo, a gente pega muitas peças no mercado que elas não estão concêntricas, ou seja, o núcleo da rosca com o externo da rosca. Isso te gera um problema de processo, né? Claro, vai depender muito da sensibilidade do seu processo. E para nós recuperarmos isso, enfim, tem um custo maior que eu tenho que corrigir isso, né? Eu tenho que, enfim, fazer uma retífica no externo, corrigir e deixar a peça concêntrica novamente. Entre outros detalhes de solda, né? Existe uma variedade também grande de soldas que você utiliza para fazer essa recuperação, né? Que é basicamente recompor, no caso, a crista do filete da rosca, ou às vezes, em casos extremos, o núcleo da rosca, o colo de filete, enfim. Às vezes se faz necessário também uma manutenção um pouquinho maior nessa rosca. Tá? Essa gama de soldas, aplicações, a gente tem as conhecidas de mercado, que todo mundo conhece, o Comonó, Stilite, enfim, né, o Deloro, e existem algumas ligas especiais que a Vortex usa também, mas a gente prefere não divulgar, tá? Mas, assim, são desenvolvimentos, né, que a gente fez junto a fornecedores, né, de solda, no caso, tá? E existe também o sistema de PTA, que a gente chama, nós temos 2 equipamentos na nossa fábrica, que é um equipamento automatizado, eu não sei se você conhece, né? A solda, ela vem na forma de grânulos, né? Então, você tem um funil na máquina, essa solda está em grânulos, aí você programa o equipamento e ele vai depositando essa solda automaticamente, enfim, você faz o programa do passo de cada rosca. Esse equipamento tem uma vantagem também, que você acaba estabilizando termicamente toda a barra, ou seja, toda a rosca, né, no processo de soldagem, diferente de soldar com vareta, né? Claro, isso como resultado, você tem uma qualidade melhor de soldagem, você tem menos empenamento da peça, ou seja, a correção, ela sempre vai acontecer, mas ela vai ser menor, né? Então, eu tenho uma facilidade e comprometo menos a rosca, a fadiga do próprio aço, né? Que toda vez que você coloca um aço desse numa situação de temperatura, você gera tensões, enfim. Tudo isso visando você ter uma qualidade maior de produto, tá? Isso é a parte
vamos dizer assim, mais na parte operacional nossa, né? Mas para o cliente é o que você falou. O que que é importante o cliente verificar? Eu sempre digo para o cliente que a máquina conversa com ele. Eu sempre falo isso para o cliente. Porque tem cliente, não, a minha máquina trabalhou até ontem, hoje eu não consigo mais estabilizar. Não é verdade normalmente, né? Quando você começa a discutir o assunto, e principalmente quem está no pé da máquina, ou seja, o cara que está ali vivenciando o dia a dia da máquina, ele normalmente ele nos relata os problemas que ele começou a ter, né? Aumentei um pouquinho a rotação, essa zona, né? Um dos sintomas também que a gente não citou aqui é disparar a temperatura em determinada zona do cilindro, né? Você tem um set point lá, por exemplo, de 180 graus, aquela zona sobe para 200, 220, né? Isso já é um indicativo que naquela região pode estar havendo o que a gente chama lá do refluxo de material, né? Onde você tem um desgaste maior, o material fica refluindo ali e dispara a temperatura nessa zona em função disso, ou seja, ele passa por cima do filete cisaliano e eu tenho um tempo de residência maior dele também, né? E sem contar que isso é aquilo que nós falamos, você está degradando, quebrando a cadeia molecular do polímero. Consequentemente, você vai ter um produto com menor qualidade, né? Existem situações mais críticas que a gente percebe isso, que o cliente percebe, na verdade, ele tira o produto dimensionalmente, a aparência está ok, só que, por exemplo, eu tenho clientes que fazem mangueiras técnicas, tubos técnicos, e essas mangueiras são submetidas a ensaios de tração. Então, por quebra molecular, o resultado no ensaio de tração, ele fica abaixo do nível especificado, né? Então, o cliente percebe o desgaste dessa forma, tá? Hoje, a gente tem até clientes, por exemplo, no setor de lentes, que o próprio cliente dele exige a manutenção do conjunto em função dessa manutenção preventiva de medição, ou seja, verificação de folgas. Às vezes o cliente está até tirando a peça, não está percebendo problema nenhum, mas aquele cliente dele fala para ele, quando chegar aqui um exemplo, tá? 1 milímetro de folga, você tem que substituir o conjunto. Por quê? Porque ele sabe que isso vai influenciar na vida útil do produto. Muitas vezes você não está vendo isso naquele momento que você está produzindo, né? Ou seja, tirando o produto, mas lá na frente você vai comprometer a vida útil do produto, né? E é como eu disse, essa questão de folga é muito relativa. A gente tem clientes que faz desde haste de cotonete, encapamento de fios e cabos, bandejas descartáveis, enfim. Então, cada um tem uma exigência de produto e de mercado, tá? Mas a questão de folga, ela é sempre, como que eu posso dizer para você, o fator que muitas vezes compromete a existência, ou seja, a sobrevivência de uma empresa, tá, Zeliana? Eu falo isso porque eu já vi muita coisa nesse sentido e até tem uma história bem rápida. Aí uma pessoa que trabalha hoje também na área comercial da Vortex, lá atrás ele teve uma empresa pequena, mas ele era um engenheiro e a rosca desgastou. O que ele fez? Era polias. Ele falou, não, desgastou, eu aumento a rotação de rosca e vou jogar mais material. Só que era uma pessoa que não era desse ramo, e ele fez isso, enfim, ele acabou vendendo a empresa. Era uma empresa bem pequena. Só que a pessoa que comprou fez essa empresa crescer, né? E ele brinca com a gente. Ele falou, eu não sabia que tinha que recuperar a rosca e cilindro. Eu gosto de contar essa história porque é um extremo, né? E você vê como o mundo dá volta. Ele foi trabalhar justamente nessa área. Né? Então, é uma história assim até engraçada, né? Que aconteceu. Mas, enfim. Tá? Bom, Márcio, a gente fica muito agradecido aí pelo esclarecimento das dúvidas aí do pessoal, porque muitas vezes o pessoal pensa que é só medir a rosca e tá na hora de trocar ou não tá na hora de trocar, e não é bem assim, né? Tem todo um viés por trás que foi muito bem explicado aí pela sua pessoa. Então, é assim, esse assunto, como eu disse, é um assunto bem extenso, né? Parece algo simples, mas não é.
E existem outros detalhes, Eliane, talvez a gente possa, num segundo bate-papo, aí abordar Legal, também. podemos sim. Tem muito cliente que chama a gente também achando que o problema é desgaste, E às tá? vezes não é. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Porque às vezes você acaba, vamos dizendo assim, fazendo alguma intervenção e o problema não era desgaste, só que aí o problema não é mais do cliente, é nosso, né? Porque você mexeu, tá? Um Você exemplo, assumiu o BO. exatamente. Um exemplo disso, e esse assunto é bem extenso, é a questão de principalmente de trabalhar com material moído, reciclado, né? Tem toda uma questão aí também de densidade aparente de um e do outro, principalmente quando você faz misturas, né? Tá? Então, ao longo dos anos, a gente vai observando isso, e como eu disse, para que o problema não passe a ser nosso, a gente toma muito cuidado, quando o cliente chama a gente, de nós avaliarmos também o que ele tem antes, o que ele está fazendo antes, tá? Porque, de repente, o problema é justamente nessa matéria-prima, ou às vezes até no formato, né? Ou quando eu falo formato, por exemplo, que peneira que ele moeu, qual é o tamanho da peneira, né? Para aquele diâmetro de rosca, enfim. Então, é um assunto assim que tem bastante coisas ainda para ser discutida no que tange a rosca e cilindro. Legal. A gente só está fazendo essa prévia aí, mas enfim, a gente se coloca à disposição também aí, né? Poxa, agradecemos aí de coração e com certeza vai ter questões aí que a rede vai solicitar e a gente volta a conversar. Tá bom, estamos Obrigado, à disposição. Márcio. Eu que Até a agradeço, próxima. Juliana. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.